Eu não sei se vocês ouviram falar a respeito de um incêndio que houve na COP, durante a COP 30. E se também ouviram falar a respeito de uma imagem, não é, de uma escultura que foi um presente do governo chinês para esse evento que aconteceu no Brasil, na cidade de Belém. Se você não ouviu falar, você tem muito material aí na internet e tem fotografias desta imagem. Nós queríamos pontuar aqui algumas coisas a respeito disso, porque as notícias acabaram por trazer algum desconforto entre os evangélicos, né? E várias opiniões. Então, vamos tentar aqui fazer uma análise simples, rápida, mas bíblica a respeito tanto dessa imagem, como também deste incêndio que aconteceu durante aquele evento, né? Eu sou Heleno Ávila, membro da Igreja Palavra da Fé em Aracaju. Estamos aqui para ajudá-lo a entender melhor as coisas. Então, a China mandou que uma artista chinesa fizesse uma imagem que pudesse traduzir o seu pensamento a respeito da COP30. A COP30 foi uma reunião de muitos representantes de muitos países que se dizem preocupados com a situação climática e os efeitos do clima sobre as populações e sobre a terra, no Brasil e no mundo, né? Portanto, se reuniram lá e a COP30 foi a 30ª vez que esses países se reuniram. Desta vez, sentiu-se a falta de países muito responsáveis por muita poluição. Estados Unidos faltaram, né? A Rússia faltou, a própria China faltou. Então, os países mais poluentes do mundo estiveram ausentes dessa reunião. Mas é interessante como a China, mesmo faltando, enviou esse atributo aqui para a COP30. Mas nesta COP30, neste evento, houve um incêndio e muitas pessoas acabaram por atribuir esse incêndio à presença deste artefato pagão, não é? Esse presente de grego mandado aqui para o Brasil. Nós estamos aqui, amados, para desmitificar essas ideias e trazer algum esclarecimento, alguma luz a respeito dessas coisas. O apóstolo São Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, verso 20, que eu gostaria de ler para vocês, que é rápido, ele fala a respeito do que são as imagens de escultura. Isso é muito sério. Se você é um adorador de imagens ou costuma se ajoelhar diante de uma imagem de escultura, achando que aquilo ali está agradando a Deus, eu gostaria que você ouvisse com atenção esses dois versículos aqui, né? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a ídolo ou a um ídolo é alguma coisa? Ou o próprio ídolo é alguma coisa? Ele pergunta. Não, eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então, o apóstolo Paulo estabelece aqui um princípio que precisa ser estudado, refletido, analisado, para que o mundo cristão, nós sabemos que alguns segmentos do cristianismo adotam as imagens com vários argumentos,
Mas o argumento mais poderoso que nós temos está nas Escrituras. Desde o início, desde a velha aliança, desde o Velho Testamento, desde a lei de Moisés, que as imagens de escultura são abominadas, não é? Agora, a outra questão é a presença desta escultura chinesa na COP30 teria trazido algum tipo de maldição ou teria trazido alguma influência e teria provocado o incêndio? Nós não sabemos. Mas nós vivemos, irmãos, nós, irmãos e amigos, nós vivemos no Brasil e em outros países cercados por um sem número de imagens. Então, se nós formos nos preocupar com isso, nós estaremos gastando tempo precioso à toa. Eu não aconselho que ninguém é, vá buscar inspiração nessas argumentações, porque, na verdade, o próprio Cristo disse: o mundo jaz no maligno. E o que é que você pode entender por isso? Ora, se o mundo jaz no maligno, então há um grande segmento da humanidade que está mergulhada nisso. E o paganismo é um deles. E o paganismo chinês não é diferente do paganismo de outros povos. A China, ao ofertar a COP30 este, esta imagem, essa escultura, ela, infelizmente, deu o que tinha, não é? Se nós sabemos que o cristianismo, a igreja cristã na China é uma igreja forte, é uma igreja subterrânea, isto é, as pessoas não têm liberdade para cultuar ao nosso Deus livremente e, portanto, se reúnem, acabam se reunindo em lugares secretos porque não podem expressar livremente as suas convicções religiosas. Isso acontece na China e acontece também em outros países, infelizmente. No Brasil, isso não acontece, mas nós estamos aí cercados de imagens por todos os lados. Devemos atentar seriamente para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz para não fazer e também diz para não adorar. Então, um ato deste não nos incomoda tanto. Nós precisamos agir com inteligência e conhecimento. E além de inteligência e conhecimento, o cristão deve ter revelação. E a melhor revelação está nas Escrituras. Portanto, não se importe muito com aquele presente de grego que a China mandou para cá, ou se ele foi culpado do incêndio, ou se não foi. Não se preocupe com isso, não. Nós temos imagens lindíssimas povoando muitas igrejas cristãs no Brasil e que fazem o mesmo efeito. Satanás usa essas imagens, quanto mais lindas, melhor, para obter para ele a adoração que nós não entregamos a ele. Portanto, fique tranquilo, nós precisamos ter conhecimento da verdade e revelação da verdade. E conhecendo a verdade e obtendo a revelação sobre a verdade, aí nós somos aptos, somos capazes de nos livrar destas arapucas que a China ou outros países ou outros povos nos enviam de vez em quando. Seja abençoado na prática da palavra.